Ora então, cá estamos para continuar com o estudo desta obra. É um dos 5 livros da codificação. Só por curiosidade de quem está presente, quem é que já leu esta obra? 2 pessoas. Ora bem, este Céu e Inferno, acabámos de ver na palestra de há bocado, feita pelo nosso querido Pedro, que são estados de alma. Portanto, o céu e o inferno somos nós que o fazemos, eles não existem. Este livro, O Céu ou o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, é uma das obras base da codificação espírita. Neste livro, Allan Kardec esclarece-nos, através das revelações dos espíritos, vários pontos importantes da doutrina, trazendo a visão espírita do pós-morte e a coloca lado a lado com as teorias de outras doutrinas. Este livro divide-se em 2 partes, a doutrina e os exemplos. Na primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas doutrinas sobre o céu e o inferno, os anjos e os demónios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é aqui encarado de uma maneira especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza e que demonstram não só o lado ilógico, já assinalado diversas vezes, mas a impossibilidade material. Com as penas eternas desaparecem naturalmente as consequências que se acreditaria poder tirar daí. A segunda parte encerra inúmeros exemplos, apoiando a teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Eles devem sua autoridade à diversidade de tempos e lugares em que foram obtidos, pois, se emanassem de uma única fonte, poder-se-ia vê-los como produto de uma mesma influência. Eles devem-na, além disso, à sua concordância com o que se obtém todos os dias, em toda a parte onde dá dedicação às manifestações espíritas de um ponto sério. Porque há locais onde fazem manifestações, onde querem estudar o espiritismo, mas a brincar. Não, nós na nossa casa, graças a Deus, o estudo, aqui o trabalho é sério e muita gente já o pode comprovar. Estes exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que não possa fornecer notável contingente deles. Para evitar repetições fastidiosas, foi necessário fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm seu alcance para todo aquele que as meditar com atenção, pois de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte e sobre a passagem, até agora tão obscura e tão temida, da vida corpórea. A vida espiritual, a vida em túmulo, desenrola-se aí sob todos os seus aspectos, como um vasto panorama, cada qual extrairá daí novos motivos de esperança e de consolo e novos apoios para reforçar sua fé no futuro e na justiça de Deus. Ora, o título do capítulo 9 é Os Demónios. Eu fui fazer uma breve análise à palavra demónio, de onde é que ela vem. Ela deriva do grego daimon, através do latim daimonium. Segundo o cristianismo, o demónio é um anjo que se rebelou contra Deus e que passou a lutar pela perdição da humanidade. Já agora uma à parte, que eu também já fiz um trabalho sobre isto. Na Antiguidade, o demónio, o termo tinha outra conotação, referiam-se como um gênio. No tempo de Sócrates, Platão, demónio era um gênio. Pronto, eu vou fazer uma pequena leitura do capítulo 9 e depois o resumozinho que fiz sobre este capítulo. Ora bem, origem e crença nos demónios. Este capítulo tem 3 partes: origem e crença nos demónios, os demónios segundo a Igreja
e os demónios segundo a nossa doutrina. Em todos os tempos, os demónios representaram um papel saliente nas diversas teogonias e, posto que consideravelmente decaídos no conceito geral, a importância que se lhes atribui, ainda hoje, dá à questão uma tal gravidade por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas, eis porque útil se torna examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva ao homem. Encontramo-la sob diferentes formas em todas as idades do mundo, mas se hoje todo o grau da cultura atingido ainda se discute sobre a natureza e atributos deste poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito da infância da humanidade. Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos, extasiados ante a natureza e admirado nela a bondade do Criador, é, sem dúvida, muito poético, mas pouco real. De facto, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos. O que mais o preocupa, ou, antes, o que exclusivamente o preocupa é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e a sua virilidade, como o corpo humano, mas para compreender o abstrato quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade, por quantas existências não deve ela passar. Ora, nós fomos criados simples e ignorantes, a alma é o espírito encarnado, nós já para estarmos aqui neste plano já tivemos algumas existências e, como diz o nosso querido irmão Fernando, a nossa alma ainda está na infância, ainda estamos a crescer, ainda se calhar não chegámos à adolescência da nossa alma, sobretudo para estarmos ainda no mundo de provas e expiações. Portanto, ainda vamos ter muitos degraus para subir até atingirmos o que nós queremos atingir, sobretudo quem pratica esta doutrina, que é sermos espíritos puros, mas ainda falta um bocadinho e basta ver o que se está a passar atualmente no mundo, como é que ainda há pessoas com o sentido de quererem ser os donos do mundo, que é o caso que se passa com a Rússia. Ele próprio disse, o Putin, ele próprio falou quando foi o desmembramento pelo Gorbachev da União Soviética, ele disse que foi o maior erro geopolítico da história. Imagina, a União Soviética era enorme, a Rússia grande é, agora quer outra vez voltar a conquistar o que já deu. Ele se consegue conquistar a Ucrânia, ele vai depois querer ir buscar os países do Báltico, a Lituânia, a Estónia, a Letónia, depois vai querer ir à Geórgia, portanto, ele quer ser o dono da Europa. E temos que estar, como é que é possível nos dias de hoje ainda haver mentalidades destas? Mas temos todos que orar para que os espíritos o ajudem a ter ponderação e a aceitar que não pode ser assim, e esperemos que as coisas parem o mais rapidamente possível. Os demónios segundo a Igreja. Satanás, o chefe ou o rei dos demónios, não é, segundo a Igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticante exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, para tal, nulo representam, Satanás existe desde toda a eternidade como Deus, ou ser-lhe a posterior. Pronto. Se para nós Deus é a causa primeira de todas as coisas, logo Satanás não pode existir desde o tempo dele, senão já não era. Portanto, terá que ser posterior e terá sido criado por nós. E então, vou passar ao pequeno resumozinho que fiz deste trabalho. Portanto, sabemos que nós homens, temos um instinto de acreditar em algo que é superior a nós. Pronto. Se retomarmos, se nos colocarmos na altura dos homens primitivos,
Então estes estariam mais preocupados com a sua satisfação em bens materiais, na altura de certeza. Não estavam tão preocupados, se calhar, em fazer o bem, mas estavam mais preocupados em defenderem-se primeiro, etc. Pronto. Mas era natural, atendendo à primitividade do próprio ser que na altura viveu. Mas o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem, por isso, sobretudo, neste mundo onde estamos ainda. Pronto. Se estamos num mundo de provas e expiações, apesar que já há muita gente que faz o bem neste mundo, mas ainda há muita gente a fazer o mal. Ainda há bocado falei num ser humano que tem estas coisas ao contrário, prefere fazer mal do que bem. Este parece natural, ao passo que aquele mais o afeta. Nem por outra razão se explica, nos cultos primitivos, as cerimónias sempre em honra do poder maléfico. O temor suplanta o reconhecimento. Resquícios deste comportamento encontramos ainda na atualidade no valor excessivo que as religiões empregam para os supostos poderes dos demónios e as cerimónias para manter longe essa influência. O exemplo até aqui, as sessões de descarrego promovidas pelas igrejas protestantes. E voltando aqui... Portanto, e às vezes aqui falam nas religiões que empregam este poder. Eu, se calhar, tirava a palavra religião e punha religioso. Porque às vezes o próprio religioso é que insta o mal aos crentes. Porque, segundo o nosso querido irmão Fernando, o Corão, o livro dos árabes, não insta à Guerra Santa, não tem lá nenhum capítulo. O próprio religioso é que faz uma interpretação daquilo que leva os crentes a acreditar que está lá escrito. Porque penso que nem todos os árabes têm acesso também a ler o Corão, e então os religiosos dão aquela interpretação, e então por isso é o que se vê, o que se passa na Palestina e nesses países, a Guerra Santa. Portanto, aqui eu não punha culpa à religião, quem sou eu para pôr culpa a alguém, mas na minha interpretação não devemos culpar se calhar a religião, mas culpar o religioso que faz a interpretação do que está escrito. Provada e patente luta entre o bem e o mal, triunfante, este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder. Conclui-se pela existência de dois poderes rivais do governo do mundo. Daqui nasceu a doutrina dos dois princípios. O duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob vários nomes a base de todas as crenças religiosas. Estão assim sintetizados em Oromas e Ahriman entre os persas, em Jeová e Satã entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias ou bons e maus génios, anjos e demónios. Satanás, o chefe ou rei dos demónios, não é, segundo a Igreja, uma personificação alegórica do mal. Isto fiz quase uma cópia do que está no livro. Mas uma entidade real praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica o bem. Satanás existe desde toda a eternidade como Deus ao posterior, existindo de toda a eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, mas se lhe for posterior, neste caso, passa a ser uma criatura de Deus, não sendo o mal obra de Deus, seria, contudo, de uma das suas criaturas, e nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. Tal foi por muito tempo a crença neste sentido. Hoje dizem: Deus, que é a bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. Lucifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a pensamentos de inveja e de orgulho e empreenderam uma revolta. Esta doutrina suscita várias objeções. Se Satã e os demónios eram anjos, eles seriam perfeitos, como sendo perfeitos puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus em cuja presença se encontravam. Ou Deus pretendeu criar seres perfeitos e enganou-se, assim Deus não seria infalível.
Se Deus sabe antecipadamente tudo que irá acontecer, ou seja, é omnisciente, sabia que alguns anjos iriam revoltar-se e criou estes seres para mais tarde ficarem eternamente votados ao mal e destinados também a arrastarem os homens ao mal. Tudo isto fere a imagem de Deus com os seus atributos de bondade, sabedoria e justiça. A ocupação dos demónios consiste, pois, em martirizar as almas que seduziram. Assim, não se encarregam de punir faltas livre e voluntariamente cometidas, porém, as que eles próprios provocaram. São, ao mesmo tempo, a causa do erro e o instrumento do castigo. E, coisa singular que a justiça humana, por imperfeita, não admitiria, diz a doutrina católica sobre o momento da revolta dessa terça parte dos anjos. Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos. Foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Presentemente, Deus ainda permite que o ocupem o lugar nesta criação. Por esta doutrina, apenas uma parte dos demónios está no inferno, a outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo que aqui se passa, pondo os homens em tentação, dando-se ao prazer de praticar o mal. E isto até ao juízo final. Mas porque uma tal distinção? Serão menos culpados? Deus permite que os demónios ocupem lugar neste mundo, influenciando os homens para o mal e estando acima da humanidade. Como os anjos têm conhecimento e mais condições do que os simples humanos. Atribuem-se a eles verdadeiros prodígios, como Deus abandona suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo pela sua omnisciência que vão sucumbir aos demónios. Não seriam forças desiguais para essa luta? Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demónios são entidades distintas. Ora, estas criaturas influenciar-nos-iam ou influenciam-nos se nós permitirmos. Agora está na nossa mão o permitir ou não permitir, uma vez que o livre-arbítrio é nosso e não podemos, aqui não vou entrar no ponto da obsessão nem da subjugação, mas como normal temos livre-arbítrio, deixamos-nos ou não influenciar por elas se quisermos. Pela vossa paciência de me escutarem, muito obrigado.